ela destruiu o meu casamento. Com apenas 5 palavras, a mulher que foi o pilar de um império sertanejo quebrou um silêncio de 13 anos. Mas o que o Brasil está prestes a descobrir não é apenas uma história de traição. É um dossiê de humilhação pública e táticas de guerra psicológica. Zilu Camargo não perdeu apenas um marido. Ela viu sua identidade ser apagada por quem ela ajudou a carregar no colo quando não havia sequer o que comer. Enquanto o público aplaudia o sucesso de É o Amor, nos bastidores, um plano de substituição era executado com frieza cirúrgica. Hoje nós vamos além das manchetes. Você vai entender como uma ex-bailarina operou nas sombras por 9 anos antes da separação oficial em 2012. O que aconteceu nos hospitais, os processos judiciais por coação e a verdade sobre o perfil fake que atacou a própria família. Prepare-se. O que Zezé de Camargo chamou de fase bagaceira para Zilu foi o início de uma sentença de morte emocional. A máscara de perfeição da família Camargo acaba de cair. O que você faria se após 30 anos de sacrifício, vendendo marmitas para sustentar o sonho do seu parceiro, você fosse descartada e ridicularizada nacionalmente? Este não é um drama de novela, é a realidade nua e crua de Zilu Camargo. Investigamos documentos, declarações recentes e os bastidores de uma guerra que envolve herança, saúde mental e uma disputa de egos que dividiu os filhos. Este é o padrão Vidas por Trás da Fama. Se você busca a verdade sem filtros e sem romantismo, você está no lugar certo. Deixe o seu like agora, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sino das notificações para não perder nenhum capítulo dessa investigação. Diga nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. O Brasil precisa saber: a lei do retorno realmente falha? A estabilidade da família tradicional brasileira foi implodida por uma única declaração técnica e fria. Zezé de Camargo, o ícone romântico, admitiu publicamente que, entre os anos de 1992 e 2005, viveu o que ele mesmo denominou como fase bagaceira. Durante esse período de 13 anos, enquanto o país cantava suas juras de amor eterno nas rádios, o cantor afirma que passava o rodo e traía sua esposa repetidamente. Não era um deslize isolado, era um comportamento sistêmico de um homem que se sentia acima das consequências devido ao peso de sua conta bancária. A revelação de que o casamento mais admirado do país era, na verdade, uma fachada de fidelidade unilateral chocou até os fãs mais fervorosos. Zilu Camargo, no entanto, já vivia sob a sombra dessa suspeita. Ela confirmou em entrevistas recentes que sabia das escapulidas, mas escolhia o silêncio estratégico. O objetivo era claro: preservar a estrutura familiar e a imagem pública da dupla Zezé de Camargo e Luciano, que faturava milhões anualmente. Mas até onde uma mulher consegue suportar o peso de um segredo que corrói a alma? A tensão nos bastidores não era apenas emocional, era operacional. Empresários, seguranças e assistentes tornaram-se cúmplices silenciosos de uma rotina de hotéis e encontros clandestinos. A traição era tratada como um privilégio do sucesso masculino. Zezé chegou a declarar que sua vontade de experimentar era maior do que o compromisso firmado no altar em 1982. Ele não negava o passado, ele o usava como um troféu de sua virilidade tardia, ignorando o impacto devastador na mulher que foi sua primeira investidora. Após essa avalanche de deslealdade, fica a pergunta técnica: será que um casamento construído sobre a mentira pode ser chamado de família? Ou era apenas um contrato comercial de longo prazo? A resposta de Zilu veio em forma de dor. Ela admite ter perdoado inúmeras vezes para não ver o império desmoronar. Mas a entrada de um novo elemento na equação mudaria o jogo de perdoar para sobreviver. A traição deixou de ser anônima e ganhou nome, sobrenome e um rosto que passaria a frequentar a mesma timeline da família. Em 2012, o anúncio da separação oficial não foi um ponto final, mas o início de uma guerra de narrativas. Enquanto Zezé buscava a liberdade da bagaceira, Zilu mergulhava em um abismo. A humilhação não era mais privada, era transmitida em tempo real para todo o país. O homem que ela ajudou a criar agora usava sua voz potente para dizer que nunca foi apaixonado da forma que deveria. O golpe final não foi a saída dele de casa, mas a percepção de que a lealdade de 30 anos não tinha valor de mercado para o mercado da fama. Antes do luxo das mansões e dos jatinhos, a estrutura que sustenta o nome Camargo foi forjada na escassez absoluta.
e no trabalho braçal de uma mulher. Em meados dos anos 80, em Goiás, Zilu não era apenas a esposa. Ela era a operadora financeira de um sonho que parecia impossível. Enquanto Zezé lidava com o trauma da perda do irmão Emival em um acidente de carro em 1975 e tentava se encontrar na música, era Zilu quem garantia a subsistência básica. Ela vendia marmitas, comercializava roupas de porta em porta e trabalhava em bicos exaustivos para que o marido pudesse frequentar estúdios e rádios. A mudança para São Paulo no final daquela década foi o teste definitivo de resistência. Com a filha Vanessa ainda pequena, o casal enfrentou a fome e a incerteza. Relatos da época confirmam que Zilu era quem pagava as contas, muitas vezes abrindo mão de necessidades básicas para investir em figurinos e material de divulgação para Zezé. Ela não era apenas uma companheira, ela era o braço direito, a segurança e a base de uma carreira que ainda não tinha decolado. Sem o suporte financeiro e emocional dela, a dupla Zezé de Camargo e Luciano sequer teria existido em 1991. A explosão nacional com o hit É o Amor, em 1991, mudou a conta bancária, mas consolidou o apagamento de Zilu. Enquanto o Brasil via um ídolo nascer, ela era empurrada para o backstage, cuidando da agenda, dos filhos e da estrutura logística que permitia a Zezé brilhar nos palcos. O sucesso trouxe o dinheiro, mas também trouxe a distância emocional. A vida de turnês intermináveis e a ausência constante de casa começaram a transformar a gratidão de Zezé em uma sensação de sufocamento. O homem que subiu nos ombros da esposa para alcançar o topo agora olhava para baixo e não reconhecia mais a mulher que o ajudou a chegar lá. Documentos e depoimentos de amigos próximos daquela fase revelam que a cumplicidade foi substituída por um silêncio cortante. Zezé começou a frequentar ambientes onde sua nova realidade financeira o colocava como um alvo de desejo, e a simplicidade de Zilu passou a ser vista por ele como um fardo do passado. Ele buscava a sofisticação que o dinheiro comprava, enquanto ela mantinha os valores da família que construíram no sacrifício. A pergunta que fica nos bastidores dessa ascensão é possível manter a lealdade a quem conheceu a sua pior versão, quando o mundo inteiro agora só aplaude o seu sucesso? A origem do conflito que explodiria décadas depois está aqui, no início dos anos 90. Enquanto Zilu acreditava estar construindo um legado familiar, Zezé estava construindo um palco para sua própria liberdade. A transição de moça de família simples para esposa de astro não foi acompanhada pelo reconhecimento de Zezé. Para ele, o esforço dela era uma obrigação. Para ela, era um investimento de vida. Esse descompasso de percepção foi o terreno fértil para que o fantasma da traição sistemática começasse a assombrar o casamento muito antes do divórcio oficial. O que começou como rumores de bastidores em programas de TV e hotéis pelo Brasil tomou uma forma física e devastadora. Graciele Lacerda. A ex-bailarina do grupo Dallas Country não surgiu do nada. Sua presença passou a pairar como uma sombra sobre o casamento de 3 décadas. De acordo com investigações de mídia e declarações da própria Zilu, o envolvimento de Zezé com a atual esposa teria começado muito antes da separação oficial em 2012. Em um comentário nas redes sociais, a própria Graciele chegou a admitir que já conhecia o cantor há 9 anos, o que retroage o início dessa ligação para meados de 2003 ou 2004. Nesse período, Zilu vivia o auge da negação e do sofrimento silencioso. Ela admitiu em desabafos recentes que tentou, por pelo menos 3 anos, salvar o casamento após descobrir a existência da amante. O confronto direto aconteceu quando a pressão se tornou insuportável. Zilu questionou Zezé sobre a menina, e a resposta dele foi um golpe de misericórdia emocional. É verdade. E não pergunta para mim quem eu amo mais, se é você ou ela, porque eu não sei te responder. Essa declaração, proferida dentro da casa da família, marcou o fim da dignidade conjugal de Zilu. A dinâmica do conflito não era apenas sobre adultério, mas sobre a substituição de uma vida inteira. Enquanto Zilu tentava manter as aparências para proteger os filhos Vanessa, Camila e Igor, Zezé já estava vivendo uma vida paralela, levando a amante para compromissos profissionais disfarçados. A humilhação atingiu o ápice quando a presença de Graciele se tornou um segredo de polichinelo na indústria da música. Todos sabiam, menos o público que ainda comprava o disco da Família Perfeita.
A entrada de Graciele na vida de Zezé representou a ruptura final com o passado de privações. Para o cantor, ela era a imagem do novo estilo de vida, fitness, jovem e deslumbrada com a fama. Para Zilu, ela era o símbolo da destruição de um projeto de vida que custou suor e lágrimas. O embate entre a esposa que construiu e a companheira que desfrutou dividiu opiniões e incendiou as redes sociais. Você acredita que é possível construir uma felicidade real sobre os escombros de uma família destruída? Em 2012, quando o divórcio foi finalmente anunciado, o escândalo midiático foi sem precedentes. Não era apenas uma separação de celebridades. Era o desmoronamento de um símbolo nacional de superação. Zezé justificou sua escolha, afirmando que só assumiu o namoro após perceber que Zilu estava feliz. Uma afirmação que ela rebateu veementemente, revelando que estava mergulhada em uma depressão profunda. A guerra de versões estava apenas começando, e o próximo campo de batalha seria o tribunal e a saúde física de uma mulher exausta. Enquanto o público assistia ao espetáculo midiático do divórcio, nos bastidores da família Camargo, a realidade era de um isolamento brutal. Em 2012, após assinar os papéis que encerravam 30 anos de história, Zilu tomou uma decisão drástica: o exílio. Ela se mudou para Miami, nos Estados Unidos, mas o que parecia uma fuga de luxo era, na verdade, uma internação emocional. A empresária revelou que passou 2 anos em depressão profunda, chegando a ser hospitalizada diversas vezes. O peso da traição não era apenas moral, era físico. Zilu admitiu ter pensado em tirar a própria vida, sentindo que sua utilidade havia acabado junto com o casamento. Nesse período, o padrão de vida servia como uma gaiola de ouro. Enquanto Zezé consolidava sua imagem ao lado de Graciele, Zilu lutava contra crises de pânico e ansiedade. Ela afirmou em entrevistas que morreu por 2 anos, vivendo à base de medicamentos para dormir e tentando entender como o homem que ela sustentou no início da carreira agora a tratava como um detalhe irrelevante do passado. A estratégia de Zezé nos bastidores era clara: focar na narrativa de que o casamento já havia terminado anos antes, tentando deslegitimar a dor da ex-esposa perante a opinião pública. A economia desse silêncio custava caro. Para manter a paz e o patrimônio da família, Zilu aceitou, inicialmente, condições que mais tarde seriam alvo de disputa judicial. O acordo de 2012 previa uma pensão vitalícia de R$100 mil mensais, um valor expressivo, mas que para ela não compensava a coação emocional que alegava ter sofrido. Nos bastidores, a pressão não vinha apenas de advogados, mas do próprio ambiente familiar, onde os filhos tentavam mediar uma guerra que já não tinha mais volta. Zilu sentia que, para o sistema Camargo continuar lucrando, ela precisava aceitar o seu papel de ex-mulher silenciosa. Mas a paz era apenas aparente. Enquanto Zezé declarava que mulher feia deve ser traída, uma frase que, embora negada posteriormente, ficou marcada no imaginário popular como símbolo do seu pensamento na época, Zilu reconstruía sua identidade longe dos holofotes brasileiros. A pergunta técnica que os especialistas em imagem faziam era: até quando o brilho do sucesso sertanejo conseguiria ofuscar a sombra de uma esposa abandonada e ferida? O mercado da música começou a notar que a marca Zezé de Camargo estava perdendo o verniz de família perfeita. A volta de Zilu ao Brasil e sua decisão de não aceitar mais as migalhas emocionais de Zezé marcaram a transição para uma fase de enfrentamento. Ela percebeu que o silêncio não a protegia, apenas protegia o homem que a humilhava. O bastidor deixou de ser um lugar de lamentação e tornou-se um quartel-general para a batalha judicial que viria a seguir. A mulher que vendia marmitas nos anos 80 agora se preparava para auditar cada centavo de um império que ela ajudou a erguer, mas do qual estava sendo despejada emocionalmente. O conflito escalou das revistas de fofoca para as pastas pesadas do judiciário. Zilu Camargo decidiu mover uma ação judicial contra Zezé, pedindo a anulação do acordo de partilha de bens assinado em 2017. O argumento central do documento era explosivo: coação. Zilu alegou que foi pressionada a assinar documentos sob ameaças veladas de que o patrimônio da família estava em colapso e que ela poderia ficar sem nada caso não aceitasse os termos impostos pelo ex-marido e seus advogados. A justiça para ela não era apenas sobre o dinheiro, mas sobre o reconhecimento de sua participação societária na vida dele.
Os documentos do processo revelavam uma divisão profunda na família. Em um movimento que chocou o público, os próprios filhos do casal, Vanessa, Camila e Igor, chegaram a prestar depoimentos ou assinar declarações que favoreciam a versão do pai. Eles alegavam que não houve coação e que a partilha foi feita de forma transparente. Para Zilu, ver os filhos que ela criou com tanto sacrifício se posicionarem contra ela no tribunal foi o golpe mais doloroso de toda essa separação. Ela se sentiu traída em dose dupla, pelo homem que amou e pelo legado que gerou. A defesa de Zezé utilizou números e planilhas para contra-atacar. Alegaram que Zilu já havia recebido empresas, imóveis e uma pensão generosa, acusando-a de ser influenciada por advogados que buscavam lucrar com a discórdia. O processo de revisão de bens arrastou-se por anos, expondo as entranhas financeiras da marca Camargo. Ficou claro que a disputa não era por necessidade básica, mas por justiça histórica. Zilu afirmava que as empresas do grupo foram construídas com o seu esforço direto nos anos de formação da dupla, e que o valor oferecido no divórcio era uma fração injusta da realidade. Dentro dos autos, a narrativa de vítima versus ambiciosa foi explorada exaustivamente. Zezé chegou a usar as redes sociais para dizer que a justiça tarda, mas não falha, celebrando vitórias parciais no processo. Enquanto isso, Zilu utilizava os mesmos canais para postar mensagens sobre resiliência e verdade. A pergunta estratégica que pairava sobre o caso era: um juiz pode mensurar o valor de uma esposa que abriu mão da própria carreira para ser o alicerce de um astro? A jurisprudência brasileira começava a ser testada no limite entre o direito civil e o reconhecimento do trabalho invisível da mulher. Em 2021, a Justiça deu ganho de causa a Zezé em instâncias cruciais, mantendo a validade dos acordos assinados anteriormente. A derrota judicial de Zilu foi comemorada por Graciele e Zezé como o fim de uma perseguição. Mas, para o público, o documento final da Justiça não apagou as evidências de uma vida de desigualdade. A batalha nos tribunais pode ter terminado com uma assinatura, mas a batalha pela verdade absoluta sobre o que foi assinado sob pressão continua sendo um dos capítulos mais obscuros da história dos Camargo. Se você achava que a guerra se limitava aos tribunais, o ano de 2023 provou que o campo de batalha digital era muito mais sombrio. Uma denúncia bombástica sacudiu a família Camargo. A existência de um perfil falso no Instagram, sob o nome de Priscila Dantas 568, utilizado para atacar sistematicamente Zilu, suas filhas Vanessa e Camila, e até a nora de Zezé, Amabile Eiroa. A perícia digital e as investigações internas apontaram diretamente para um culpado, o círculo íntimo de Graciele Lacerda. A acusação não era apenas sobre fofoca, era sobre uma estratégia de destruição de reputação. O perfil Priscila Dantas não se limitava a defender Zezé. Ele disparava comentários venenosos, acusando Zilu de ser vivida de pensão e insinuando traições da parte das filhas. O choque foi absoluto. Como alguém que agora ocupava o lugar de madrasta poderia orquestrar um ataque virtual contra os próprios enteados? Amabile, noiva de Igor Camargo, foi a primeira a expor as provas técnicas, gerando uma ruptura sem precedentes no núcleo familiar. A reação de Zezé de Camargo diante da denúncia foi o que mais indignou o público. Em vez de condenar a prática, o cantor admitiu que Graciele tinha, sim, um perfil fake, justificando que ela o usava apenas para se defender. Essa declaração caiu como uma bomba. Para os seguidores e para a própria Zilu, foi a confirmação de que o cantor estava disposto a passar por cima da integridade dos próprios filhos para proteger a atual esposa. O silêncio cúmplice de Zezé foi visto como uma traição final ao sangue Camargo. O impacto dessa denúncia foi imediato e devastador. Igor Camargo, o filho mais novo, que até então tentava manter uma neutralidade diplomática, rompeu publicamente com o pai. Ele foi demitido da gestão financeira de Zezé, um cargo que ocupava com confiança técnica há anos. O custo de denunciar o esquema fake de Graciele foi a própria carreira e o convívio familiar. A pergunta que ecoava nas redes era direta: até onde vai a cegueira de um homem que permite que sua companheira ataque seus próprios filhos nas sombras da internet? A denúncia do perfil fake mudou a percepção de muitos que ainda defendiam o casal Zezé e Graciele. O que era vendido como um amor verdadeiro e resiliente
agora revelava uma face manipuladora e vingativa. Para Zilu, que assistia a tudo de longe, essa foi a validação pública de tudo o que ela vinha sofrendo há uma década. O escândalo do Priscila Dantas não foi apenas um erro digital. Foi a prova material de que a Guerra Fria na família Camargo estava longe de uma trégua e que os métodos de combate não tinham limites éticos. A ciência afirma que o estresse crônico se manifesta no organismo e a história de Zilu é o prontuário médico dessa teoria. As consequências de décadas de traição e humilhação pública transbordaram para a saúde física da empresária. Em 2016, o Brasil acompanhou com apreensão a internação de emergência de Zilu. O diagnóstico era grave, uma infecção severa na região da mandíbula, causada por uma bactéria alojada em uma prótese de silicone. Ela precisou passar por cirurgias delicadas, drenagens e longos períodos de sedação. Médicos e especialistas sugeriram, na época, que o sistema imunológico de Zilu estava colapsado devido à exaustão emocional. Enquanto ela lutava pela vida no hospital, a guerra midiática não cessava. A fragilidade física de Zilu era o reflexo de uma mulher que, por anos, engoliu o orgulho e a dor para manter as aparências. Em 2023, a situação se repetiu com um surto de herpes zoster, uma doença diretamente ligada a picos de estresse e queda de imunidade. Em suas redes sociais, ela apareceu debilitada, recebendo medicação na veia e pedindo orações aos seguidores. As consequências não foram apenas físicas, mas psicológicas. Zilu admitiu ter se tornado dependente de medicamentos para controlar crises de pânico social. O trauma de ser trocada e ridicularizada criou uma barreira emocional difícil de transpor. Ela relatou noites de insônia, onde o passado se repetia como um loop infinito em sua mente. A dor da esposa descartada não cura com o tempo se o agressor continua desferindo golpes públicos. Você acredita que a saúde de uma mulher pode ser o preço a se pagar pelo sucesso de um marido ingrato? Para a família, as consequências foram a fragmentação. O Natal de 2023 e as celebrações de 2024 foram marcados por ausências pesadas. Zezé passou datas importantes longe dos filhos, que se recusaram a sentar à mesa com quem atacava sua honra nas redes sociais. A marca Camargo, antes sinônimo de união sertaneja, tornou-se um símbolo de discórdia. O império financeiro continuava intacto, mas o império emocional estava em ruínas, com cada membro da família carregando uma cicatriz profunda. A maior consequência para Zezé, no entanto, foi o julgamento moral da Lei do Retorno, tão citada pelos seguidores. Enquanto ele buscava um novo começo com a gravidez de Graciele, a sombra do sofrimento de Zilu continuava a persegui-lo em cada postagem. O público brasileiro, em sua maioria, não esqueceu a mulher das marmitas. A consequência final dessa separação foi a perda definitiva da aura de herói romântico de Zezé. Ele agora era visto como um homem comum, suscetível a erros graves de caráter, enquanto Zilu emergia como uma sobrevivente de sua própria história. A resposta do público brasileiro diante desse rastro de destruição não foi de indiferença, mas de um julgamento moral implacável. Nas caixas de comentários e fóruns de discussão, a divisão é nítida, mas a balança pende para um lado, o da identificação. Milhares de mulheres que também roeram o osso e ajudaram seus companheiros a crescer, viram em Zilu o espelho de suas próprias dores. A reação pública transformou a empresária em uma espécie de mártir da fidelidade, enquanto Zezé e Graciele passaram a lidar com uma enxurrada de críticas que nenhum departamento de marketing conseguiu conter. O termo Lei do Retorno tornou-se o mantra dos seguidores. A cada nova dificuldade enfrentada pelo casal, como os problemas de saúde de Zezé ou as polêmicas digitais, o público reage com uma sentença imediata. O que se planta, se colhe. Esse fenômeno de opinião pública mostra que, para o brasileiro, o sucesso financeiro de Zezé não apaga a dívida de caráter que ele tem com o seu passado. A indignação coletiva é alimentada pelo fato de Zezé ter orgulho de sua fase bagaceira, o que soa como um tapa na cara de quem acredita nos valores da família que ele mesmo explorou comercialmente por décadas. Do outro lado, a reação em defesa de Graciele tenta emplacar a narrativa do amor que tudo suporta. Seus seguidores defendem que ela também sofreu ataques e que o casamento de Zezé já estava morto. No entanto,
Essa versão enfrenta resistência técnica. Como ignorar os 9 anos de relação clandestina admitidos nos bastidores? O tribunal da internet não perdoa a cronologia dos fatos. A cada postagem de Graciele, ostentando o luxo da fazenda É o Amor, surge uma onda de comentários, lembrando que cada centavo daquele chão foi pavimentado com o esforço inicial de Zilu. A polarização atingiu níveis críticos quando os filhos se envolveram. O público, que antes via a família Camargo como um bloco único, passou a analisar cada curtida e cada ausência em fotos oficiais. A reação dos fãs não é apenas sobre fofoca, é sobre justiça social. Existe um sentimento de que Zilu foi roubada de sua própria história. Quando ela aparece em Miami ou Orlando, a reação é de celebração. O público quer ver a volta por cima da mulher que foi humilhada. Você acha que o dinheiro de uma partilha de bens é capaz de comprar o perdão de uma nação que acompanhou seu sofrimento? Essa pressão popular obrigou Zezé a mudar sua estratégia de comunicação. Ele passou a ser mais agressivo em suas respostas, bloqueando seguidores e disparando contra quem o critica. Essa reatividade é um sinal claro de que a opinião pública o atingiu em cheio. O ídolo romântico descobriu da pior forma que o seu público é composto majoritariamente por mulheres que valorizam a lealdade acima do talento vocal. A reação das redes sociais deixou de ser um detalhe para se tornar o principal fator de desgaste da imagem da marca Zezé de Camargo em 2024. O cenário em 2024 e 2025 trouxe reviravoltas que ninguém poderia prever. Após 7 tentativas frustradas de fertilização in vitro, Zezé e Graciele finalmente anunciaram a chegada de Clara, a primeira filha do casal. O nascimento, ocorrido em dezembro de 2024, trouxe uma mudança brusca na dinâmica familiar. A chegada de uma nova vida parece ter forçado uma paz armada entre os filhos do primeiro casamento e o pai. Fotos de Vanessa e Camila no chá de bebê e, posteriormente, com a irmã recém-nascida, sugerem que os laços de sangue falaram mais alto que os processos judiciais. Mas não se engane, a reconciliação é superficial e estratégica. Fontes próximas à família indicam que os filhos decidiram baixar a guarda para não serem excluídos da vida do pai e para proteger a herança emocional e financeira que ainda resta. Enquanto isso, Zezé utiliza a imagem da nova filha para tentar limpar sua biografia, focando no papel de pai zeloso e renovado. Ele afirma que a chegada de Clara apaga os erros do passado, mas, para Zilu, a atualização da história trouxe apenas mais uma camada de isolamento. Ela segue vivendo nos Estados Unidos, assistindo de longe a reconstrução de uma família da qual ela foi o alicerce original. Outro fato recente que movimentou os bastidores foi o posicionamento de Zilu sobre o relacionamento de sua filha Vanessa com Dado Dolabella. A empresária não escondeu seu descontentamento, curtindo posts que criticavam a união e expondo que as feridas do passado, ligadas a comportamentos agressivos e traições, ainda estão abertas em sua percepção. Zilu tornou-se a guardiã moral da família, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Ela usa sua voz nas redes para sinalizar que, embora os outros tenham seguido em frente, ela não esqueceu as lições amargas que a vida lhe impôs. No campo profissional, Zezé segue com sua turnê solo e projetos com Luciano, mas a sombra da separação de Zilu é uma constante em suas entrevistas. Ele tenta, a todo custo, emplacar a versão de que o amor acabou naturalmente, ignorando os fatos stacking de traições que ele mesmo confessou anos atrás. A atualização mais recente da vida de Zezé é uma tentativa de rebranding, de bagaceira a homem de família pela segunda vez. Mas será que o público aceita essa nova versão sem questionar os destroços que ficaram pelo caminho? Enquanto o casal comemora o nascimento de Clara, Zilu consolida seu império em Orlando. Ela transformou a dor em empreendedorismo, gerindo seus negócios e mostrando que sua identidade não morreu com o divórcio. A trégua familiar que vemos nas fotos de Natal é frágil e depende de um silêncio que pode ser quebrado a qualquer momento por um novo post fake ou uma nova declaração mal calculada. A pergunta técnica para o futuro da família Camargo é: a chegada de um novo herdeiro é capaz de anular 10 anos de guerra judicial e humilhação pública? A verdade final que emerge dos escombros da família Camargo não está nos extratos bancários, mas na falência de uma narrativa de perfeição que durou 3 décadas. Após 13 anos de batalhas, a realidade é absoluta. Zilu Camargo não foi apenas uma esposa.
Ela foi a fiadora de um sonho que, ao se tornar realidade, a descartou. O sistema investigativo VPF revela que o fim dessa união não foi um acidente de percurso, mas o resultado de uma escolha consciente de Zezé de Camargo em priorizar seu ego e sua nova vida em detrimento de quem construiu a base do seu sucesso. A verdade de Zezé, que prega um fim de ciclo natural, colide frontalmente com as provas técnicas de uma relação paralela de quase uma década e o uso de perfis falsos para atacar os próprios herdeiros. O legado da família Camargo agora está irremediavelmente manchado pela contradição. Enquanto a música fala de um amor que atravessa o tempo, a vida real mostrou um amor que se desfez diante da primeira oportunidade de ostentação. A verdade final é que Zilu sobreviveu à sua própria morte emocional e, hoje, sua maior vitória não é a pensão, mas a liberdade de não precisar mais mentir para o Brasil. A justiça divina, ou a lei do retorno, tão clamada pelos fãs, manifesta-se na fragmentação silenciosa da família. Embora as fotos de 2025 sugiram união, o núcleo original está quebrado. A verdade que ninguém diz é que a confiança foi substituída pela conveniência. Zezé conquistou a liberdade que queria, mas perdeu o respeito incondicional de uma nação que via nele o exemplo de caráter. Zilu, por sua vez, perdeu o marido, mas ganhou a voz que o silêncio do casamento lhe roubou por 30 anos. O Império Camargo continua de pé, mas a imagem da família perfeita foi enterrada sob fatos de traição e manipulação digital. Zilu perdeu o marido, mas recuperou a própria voz após 30 anos de silêncio estratégico. O custo do sucesso de Zezé foi o sacrifício de quem o carregou no colo. Agora, a pergunta é para você. O amor justifica a destruição de uma história inteira ou o caráter de um homem se prova na gratidão? Deixe seu like se você está do lado da verdade. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e comente sua cidade e país. A lei do retorno falha ou o acerto de contas apenas começou? Assista ao vídeo na tela e nos vemos na próxima investigação.